Bom, lá no comecinho, na primeira parte do curso, a gente estudou o que era a reta tangente ao gráfico de uma função, tá certo? Obtivemos uma equação para ela, o coeficiente angular era derivada no ponto, etc. E o que essa reta tangente tinha como propriedade? Ela era uma boa aproximação da função original por uma função linear perto daquele ponto de tangência, tá certo? Então, se eu estou num ponto x0, eu sei calcular a função no ponto x0 e quero saber qual é o valor dela aproximado perto do ponto x0. Eu podia fazer isso aproximando o valor pela função dada pela reta tangente. A gente cometia um erro, mostramos que aquele erro era muito bom, no sentido de que ele tendia para zero mais rápido. O erro era uma ordem de grandeza menor do que a diferença entre o ponto x, que você quer calcular a função, e o ponto x0, que era o ponto base para a reta tangente. Tá? O que é um polinômio de Taylor? Vai ser, essencialmente, a ideia é a mesma. É aproximar o valor de uma função perto de um ponto onde eu sei calculá-la com polinômios. Tá? Então, em vez de usar a reta tangente, eu posso pensar no que seria uma parábola tangente ao gráfico naquele ponto, uma cúbica tangente, coisas desse tipo. O que a gente está fazendo, na verdade? Essa parábola, a reta tangente, qual a propriedade que ela tinha? No ponto, ela tinha o mesmo valor que a função, no ponto x0, e a mesma primeira derivada. O coeficiente angular da reta tangente é a derivada da f. Quando eu for olhar para uma coisa de grau 2, uma equação quadrática, uma função quadrática, eu vou querer que o valor da função empate, a primeira derivada empate com a da função original naquele ponto, e a segunda derivada também. Ou seja, eu vou construir uma função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, que como ela tem a mesma segunda derivada que a função no ponto, o gráfico dessa parábola vai ter a mesma concavidade que o da f original. E, portanto, essa parábola vai se curvar na mesma direção do gráfico da f, vai ser melhor do que a reta tangente. Né? Tentar fazer um desenho. Quer dizer, você tem um ponto x0, vamos fazer ela bem curvada aqui. Tá? Você tem nesse ponto x0 uma primeira aproximação, a gente fazia pela reta tangente. Tá? Quando eu for calcular um polinômio de segundo grau, que vai ser o polinômio de Taylor, eu vou querer que não só tenha a mesma reta tangente, mas tenha a mesma concavidade que a f. Então vai ser uma parábola que passa por esse ponto, com essa reta como reta tangente. Quantas tem? Quantas parábolas tem que passam por esse ponto que tem essa reta como reta tangente? 2, porque eu estou dando só a primeira derivada, né? Mas, então, tem uma que passa aqui e a outra que teria concavidade para baixo. Eu quero uma que tenha a mesma concavidade que a função. Então, a gente vai conseguir determinar os coeficientes dominante, coeficiente do termo linear e o constante, de modo que passa aqui uma função de grau 2, que tenha o mesmo valor que a f, a mesma primeira derivada que a f e a mesma concavidade que a f nesse ponto. Então ela já vai estar um pouquinho mais parecida com o gráfico da f intuitivamente, perto daquele ponto. Qual que é a ideia? Tentar aumentar esse grau para, sob certas condições, quanto maior for o grau da função, melhor vai ser a minha aproximação. Tá? E de brinde, o polinômio de Taylor te conta outras coisas, né? Ele não só te diz uma aproximação para o valor, mas você consegue estimar o erro. Então, eu consigo dizer que eu calculei o valor da função naquele ponto e garanto que o erro está depois da quarta casa decimal, por exemplo. Então, tem alguns exercícios na lista que descubra qual é o grau do polinômio de Taylor que você vai calcular para que o erro seja menor do que a sexta casa, esteja depois da sexta casa decimal. Ou seja, o erro seja menor do que 10 a menos 6. Então, descubra, o grau tem que ser grau 27, por exemplo. Um polinômio é um de Taylor grande, mas você sabe que tem um grau que te dá a precisão que você quer, sob certas condições, tá bom? Então, para chegar nesses resultados, a gente precisa de um resultadinho preliminar. Legal essa coisa de máximo e mínimo, né? Bem legal. A gente vai precisar de um resultadinho preliminar que, de certo modo,
generaliza o teorema do valor médio. Tá bom? É o que a gente chama de teorema de Cauchy. Tá? É o mesmo Cauchy lá do Cauchy-Schwarz que você está aprendendo em álgebra linear. Desigualdade com produto interno. Não? Não. Já foi, né? Você já aprendeu, tá bom. Bom, é um matemático francês que fez bastante coisa muito importante, tá? Então, o que diz o teorema de Cauchy? Olha como é que são as hipóteses e você vai reconhecer uma coisa parecida com TVM aqui, ó. Pega duas funções, essa é a única diferença, né? Pega duas funções f e g definidas no intervalo fechado, chegando em R, ambas contínuas e deriváveis no intervalo aberto, tá? O que o teorema do valor médio dizia? Exatamente a mesma coisa, só que com uma função só, né? Pega uma f contínua no fechado e derivável no aberto. O que ele dizia, o TVM? Existe um C dentro do intervalo aberto, AB, de modo tal que vale a seguinte coisa. Eu vou escrever de um jeito agora, e aí certos alertas vão acender na cabeça da gente, e aí eu vou escrever isso de outro jeito que vai ficar bom, tá? Existe um certo C dentro do intervalo AB, de modo que f de B menos f de A sobre g de B menos g de A é igual a f' de C sobre g' de C, tá? Eu posso escrever isso? Eu preciso supor que os denominadores são não nulos, né? Tá? Então, por exemplo, quando que estragaria isso aqui? Se o g de B fosse igual a g de A, o lado esquerdo estraga. Se a função g fosse constante, por exemplo, os dois lados estragam, né? Porque dá zero dos dois lados do denominador. Tá? Então, o que vai acontecer? E olha só, você falou, se o g de B for igual ao g de A, estraga esse lado. Tá certo? O que pode acontecer? Se estragou esse lado é porque isso aqui não existe. Então, esse aqui também não deveria existir. Se o g de B é igual ao g de A e é uma função derivável no interior e contínua no meio, o que o teorema de Rowley dizia pra gente? Que tinha algum ponto C onde a derivada teria que ser zero, né? Adivinha qual que é? Se desse lado estragou e esse lado tem que estragar também, é porque o g' de C é zero. Tá? Então, não tá bom isso. Vamos escrever isso de um outro jeito que ainda faz sentido, que é o seguinte. Escreve como produto. Aí não tem problema. Tudo bem? Assim eu posso escrever, eu não preciso me preocupar com quem é zero e quem não é. Vamos ver. Eu vou tentar dar alguma intuição geométrica do que está acontecendo na mesma direção da intuição geométrica do teorema do valor médio, tá? Mas vamos ver primeiro por que esse teorema generaliza o teorema do valor médio. Você consegue ver o TVM saindo disso aí como um caso particular? Qual função que eu posso pôr no lugar da f ou da g que me dá o TVM? Pega, por exemplo, g de x igual a x. É uma função que está dentro dessas hipóteses? É contínua em qualquer intervalo fechado e é derivável nesse intervalo. Se eu escrevo essa fórmula, o que vai me dar? f de b menos f de a vezes g'. Quanto que é a derivada da função g de x igual a x? Constante igual a 1, né? Então, vezes 1 vai ser igual a... Quanto que é g de b menos g de a? Se g de x é x, g de b é b, g de a é a, e aqui eu tenho f de c. Tá? Então, de fato, esse teorema é uma extensão do teorema do valor médio. Como é que eu obtenho o teorema do valor médio? Pega esse aqui e aplica g de x igual a x. Tá? Ótimo.
Se ele é uma generalização do teorema do valor médio, o que você acha que eu vou usar para demonstrar ele? O próprio teorema do valor médio. Ele é uma coisa que estende. Na verdade, você pode usar o teorema de Rolles, se você quiser, porque é essencialmente a mesma coisa. Tá? Antes de demonstrar, deixa eu tentar dar uma intuição para você do que quer dizer isso aqui. Tá? Pré-requisito, um pouquinho de geometria analítica. E um pouquinho de cálculo 2, mas depois vocês vão ver isso em algum momento, tá? Vamos lá. O que dizia o teorema do valor médio? O teorema do valor médio, a interpretação geométrica era qual? Se você tinha uma função contínua num intervalo fechado, não importa como ela fosse, se ela fosse contínua no fechado e derivável no interior, se você pegar o segmento que une os pontos extremos do gráfico, forçosamente tem que ter pelo menos um ponto C, de modo que a reta tangente era paralela à reta original. Lembra? A gente fez isso. Aqui, o que quer dizer isso, né? Então vamos tentar dar uma interpretação para esse resultado. Tá. O que a gente vai precisar de cálculo 2? No fundo, eu vou falar de uma curva, tá? Eu posso pensar... Vamos dizer assim, né? O que quer dizer gama de t igual a g de t f de t? Se você quiser pensar um pouco fisicamente, para cada instante de tempo t, o que vai acontecer? Para cada valor de t, eu estou associando um número na primeira coordenada e um número na segunda coordenada. Então, vamos dizer que essa curva gama ela descreve o movimento de uma partícula no ambiente bidimensional. É uma partícula andando no plano. Tá certo? Para cada instante de tempo t, te dou um ponto g de t, f de t. Tá? Então, como é que é isso? Vamos dizer, você começou aqui, esse é o ponto gama de A, né? Quem é a coordenada x dele? G de A. Quem é a coordenada y? F de A. E aí, conforme o tempo passa, para cada instante de tempo, eu vou te dar uma certa curva, e aqui eu chego no ponto gama de B. Tá bem? Quem é a coordenada desse cara? A coordenada horizontal dele é G de B, e a coordenada vertical é F de B. Então, a interpretação geométrica vai ser bem parecida com a do teorema do valor médio. O que o teorema do valor médio dizia? A reta que liga os extremos do gráfico, o ponto inicial e o ponto final, tem que ser paralela a alguma reta tangente. Tá certo? Aqui, o que a gente vai ter? Uma coisa bem parecida. Se você pegar a reta, eu vou desenhar só o segmento, que liga os extremos inicial e final da curva, o que esse teorema vai te dizer? Qual é a interpretação? Que tem pelo menos um ponto dessa curva, não importa qual seja a trajetória, que a reta tangente a essa curva tem que ser paralela à reta que passa pelos extremos. Por exemplo, aqui. Tá? É paralela. Um pouquinho depois, né? Aqui. Tá? Então, existe uma reta tangente à curva que é paralela à reta original. Essa é a interpretação geométrica. Vamos tentar ver por que isso. Mas a gente vai usar umas coisinhas que vocês vão ver depois, ou talvez já até estejam usando na física, não sei. Tá? Como é que você escreve o que da geometria analítica, ou da álgebra linear, como chama aqui, o que quer dizer, como é que você escreve a equação de uma reta? O que eu preciso para determinar uma reta? Um ponto e uma direção, né? Então, como seria a equação? Vamos dizer que esse ponto aqui é o gama de C, tá certo? Como que eu vou escrever a reta tangente à curva que passa por esse ponto? Eu vou precisar do ponto e de um vetor que dá a direção. Quem é o vetor que dá a direção a uma trajetória? É o vetor velocidade. Como você obtém o vetor velocidade? É a derivada do vetor posição. E como é que deriva um vetor? Isso é o que você vai ver no cálculo 2. Derivar isso aqui é derivar cada uma das componentes. Tá bom? É uma regra da cadeia em outro contexto. Tá? Mas você vai fazer o quê? Gama de t menos gama de t0 sobre t menos t0 e tomar esse limite.
Deixa para ver isso direitinho no cálculo 2. Na prática, isso aqui te diz que o vetor tangente γ' de t é a derivada da primeira coordenada e a derivada da segunda coordenada. Tá? Então, como que você escreve a equação daquela reta ali? Vamos chamar ela de R, tá? Então, a reta R vai ser o conjunto dos pontos x, y, que é da forma o ponto mais lambda vezes o vetor que dá a direção, que é o γ' de C. Tá bem? Com lambda pertencente a R. O que te dá isso? Gama de C quem é? G de C, F de C, mais lambda, γ', G', F'. Tá bem? Disso, como é que eu escrevo? O que eu quero te mostrar? Que o coeficiente angular dessa reta é igual ao coeficiente angular dessa reta. Como é que eu calculo o coeficiente angular dessa reta? Se eu escrever a equação geral, y igual a x mais b, o coeficiente angular é o a. Tá? Então vamos tentar fazer isso nesse caso. Quer dizer, disso aqui você vai ter o par de equações. Quem é x? São as primeiras coordenadas, né? G de C mais lambda G' de C. Quem é o y? F de C mais lambda F' de C. Tá? Tenta isolar o lambda nas duas. O que vai te dar? Na primeira equação, quem é lambda? X menos G de C sobre G'. Na segunda equação, quem é lambda? Y menos F de C sobre F' de C. Tá bom? Então, a equação da minha reta, a equação geral é essa aqui. Multiplica tudo em cruz, se você quiser. O que vai te dar isso? Eu vou ter que y menos f de c é igual a... Quem que está na frente do x? Quando eu passar o f' multiplicando, vai ficar f' de c sobre g' de c vezes x mais essa outra constante aqui, né, que é g de c sobre g' de c vezes f' de c. Tá bom? Então, uma vez que você tem a reta escrita dessa maneira, quem que é o coeficiente angular? F' sobre G'. Tá? Então, o que eu estou te dizendo? O coeficiente angular dessa reta é F' sobre C'. Quem que é o coeficiente angular dessa reta? Δy sobre Δx. Então, é o ponto final menos o inicial, final menos o inicial. Então, eu vou ter o quê? F de B menos F de A sobre G de B menos G de A é igual a F' sobre G', se eu pudesse passar dividindo. Tá bom? O que quer dizer que o G' é zero? Só para a gente... Se o G' for zero, quer dizer o quê? Supõe que o G' é zero e o F' não. Então, G de B é igual a G de A. Tá certo? O que quer dizer que o G de B e o G de A são iguais? Que o ponto inicial e final tem a mesma coordenada x. Portanto, a reta que liga eles é uma reta vertical. Não ia ter coeficiente angular quando eu escrevo dessa forma. Eu não consigo passar esse G' dividindo aqui. Tá claro? Diga. Não é negativo aqui? Aqui é um sinal de menos. Perfeito. Tá? Não muda nada na nossa análise porque eu estava interessado no coeficiente angular, mas sempre é bom escrever as coisas o menos errado que a gente conseguir, né? Tá claro, então, qual que é a interpretação geométrica do teorema de Cauchy? O teorema do valor médio era para o gráfico de uma função. O teorema de Cauchy vale para uma curva qualquer que não precisa ser necessariamente um gráfico. Então, se você pegar qualquer curva no plano, ligar os extremos dela, vai ter algum ponto onde a reta tangente é a mesma. Que é essa reta que une os extremos da curva. Tá bom? Do ponto de vista prático, acho que eu não cheguei a comentar isso, mas, por exemplo, como é que você tira uma conclusão bacana disso aqui sobre velocidades, né? Pensa, voltando lá no TVM, pensa que você tem a tua função S de t, a tua equação horária. Isso aqui é legal. Tá? Você tem a função S de t que te dá a equação horária. Supõe que é uma função, tua equação horária é uma função contínua, derivável, com todas as hipóteses que cabem no TVM. Olha só. Pelo TVM,
se S te dá a posição em cada instante de tempo, você sabe isso aqui, né? Certo? Quem que é S'? A derivada da função posição é a função velocidade, né? Tá certo? Então, o que você pode concluir disso? O que é esse objeto aqui? Pensando que essa é a tua função que dá a posição, isso é, posição no instante final menos a posição no instante final, isso é o ΔS lá, né? Tá certo? E aqui embaixo é a variação do tempo. Então, eu tenho ΔS sobre ΔT. O que é isso? A velocidade média no percurso. O que o teorema do valor médio está te dizendo? Que não importa como você se desloque, se for com uma função contínua e derivável no interior, se você andou com velocidade média igual a 80 km por hora, em algum momento da sua trajetória, você teve que ter velocidade instantânea igual a 80 km por hora. Isso é forte, quer dizer, por isso que ele chama teorema do valor médio. Se a tua velocidade média foi igual a 80, em algum momento a tua velocidade instantânea também teve que ser 80. Isso podia ser um critério bom para você aplicar para fiscalização de excesso de velocidade. Você mede o quanto que o cara... No instante de 2 radares consecutivos, você sabe a distância entre eles, você vê quanto tempo o cara demorou para percorrer essa coisa, né? Então, se a velocidade, por exemplo, o limite é 50 por hora, sim, você mede quanto tempo ele demorou para percorrer essa distância. Você sabe qual é a velocidade média que ele percorreu. Se a velocidade média for maior do que 50 por hora, pelo teorema do valor médio, em algum ponto a velocidade instantânea foi maior do que 50 por hora, pode multar. Né? Devia ser assim, na verdade. Não sei se é. Tá bom? Então, o que faltou? A gente sabe interpretar o teorema de Cauchy, sabe usar o teorema do valor médio para aplicar multas, né? Umas coisas assim. Mas o que a gente pode fazer? A gente precisa ainda demonstrar o teorema de Cauchy, tá certo? Como é que a gente prova ele? De maneira bem parecida com o que a gente demonstrou o teorema do valor médio, porque ele é uma generalização. Como é que a gente provou o teorema do valor médio? Pegou uma função e aplicou o teorema de Rolle, né? Então vamos fazer a mesma coisa. Pega h de x, uma função que vai ser assim, olha. F de b menos f de a vezes g de x menos g de b menos g de a vezes f de x. Tá? Pergunta, essa função é contínua no intervalo AB? Sim, né? Porque ela é uma constante vezes uma contínua, constante vezes contínua. Tá? Ela é derivável no intervalo aberto? Pelo mesmo motivo, porque f e g são deriváveis no intervalo aberto. Então, eu estou nas hipóteses boas para tentar aplicar o TVM, o Rolle, alguma coisa assim. Quanto vale h calculada em A? Só substituir x igual a A, vai ficar o quê? F de B vezes G de A menos F de A vezes G de A, que tem aqui com sinal de mais, né? F de A, G de A com menos, e aqui F de A, G de A com sinal de mais, cancelou. Então, sobra menos G de B vezes F de A. Tá certo? Isso é a função h calculada no ponto A. Quanto vale a função h calculada no ponto B? Vai ficar f de b vezes g de b. E aqui eu vou tem um f de b, g de b com sinal de mais. E aqui eu vou ter um f de b, g de b com sinal de menos. Cancelou. Tá bem? Então vai ficar menos f de a vezes g de b. E aqui mais f de b vezes g de a. O que dá para dizer a respeito desses dois valores? São iguais, tá certo?
Então, o que a gente tem? Uma função que é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, que nos extremos, nos pontos A e B, tem o mesmo valor. O que o teorema de Rowley diz para a gente? Que tem algum ponto lá no meio onde a reta tangente é horizontal. Tá? Então, pelo teorema de Rowley, existe um C dentro do intervalo aberto, tal que a derivada da função nesse ponto, a derivada da função h, é zero. Quanto vale a derivada no ponto h? Quando você vai derivar a função h, o que obtém? h' de x vai ser f de b, é uma constante isso aqui, né? F de b menos f de a, vezes uma constante vezes a derivada da g, menos o quê? Essa outra constante, g de b menos g de a, vezes f' de x. Tá bem? Tá claro isso? Só derivei a função h. No ponto C, isso vale zero, né? Então, eu vou trocar o x por c aqui. Estou fazendo dinamicamente. Bom, então tem aqui essa quantidade aqui é zero. Né? H' de x, troca esse x por c em tudo, era isso aqui. Como no x igual a c vale zero, eu vou ter essa fórmula. O que quer dizer que isso aqui é zero? Exatamente o que está escrito no enunciado aqui, né? Isso aqui. Passa uma das parcelas para o outro lado e você obtém isso, tá bom? Então a demonstração, de novo, é super simples, baseada no teorema de Rowley, e a gente tem o teorema de Cauchy. Tá certo? Vamos tentar fazer o polinômio de Taylor agora, e começar com o polinômio de Taylor de ordem 1, que é a reta tangente. A gente faz o de ordem 2 depois. Dúvida alguma na demonstração? Não?